Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em Cristo, bem-vindo a mais um encontro de estudo da Palavra de Deus, mais uma quarta-feira, agora no mês de abril, nós vamos meditando sobre a vida da igreja, os aspectos bíblicos que fazem de nós um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, e hoje, neste encontro, nós louvamos a Deus mais uma vez pela sua vida. Agradecemos a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, que nesse mês de abril celebra 67 anos de organização, 67 anos de serviço ao reino de Deus, como Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de São José, na região do Vale do Paraíba. Graças a Deus pela história que Ele mesmo vem escrevendo através das nossas vidas em todos esses anos. Louvado seja o Senhor na sua vida, no sustento da fé, que você, como membro da igreja, tem podido trazer, sustentando no seu viver a palavra de Deus e o evangelho da graça do Senhor em Cristo. Nós temos meditado junto à palavra de Deus na igreja de Éfeso. Temos usado a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que leva instrução ao coração daquela igreja, uma igreja de grande importância, de grande influência no tempo de Paulo para o crescimento, para o avanço do reino de Deus junto à Ásia, a principal cidade da Ásia, e ali o apóstolo Paulo levou o seu ministério e investiu ali o seu tempo para trazer uma igreja fortalecida, uma igreja influenciadora, uma igreja que pudesse levar da plantação do evangelho a outras regiões, a outras cidades também importantes da Ásia. Louvado seja o Senhor mesmo por esse trabalho que foi iniciado e por todo o relato que nos instrui também com respeito ao propósito da existência da igreja na cidade. Quero lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, depois de falar da mudança de vida, da transformação de vida, que o Senhor promove, nos livrando dos danos do pecado e do embaraço do pecado que nos impede de servir ao Senhor, Efésios capítulo 2, ele compara a nossa vida de antes de Cristo, antes da salvação, para o momento dela depois da salvação. Ele então vai orientar aos irmãos com respeito às ações que o Senhor requer e espera da igreja, no comportamento, no viver de cada membro nas mais diferentes áreas. Mas eu quero chamar a sua atenção neste encontro, meu querido irmão, para o paralelo que o Senhor traz através de Paulo no relacionamento entre o esposo, o marido e a sua mulher, com o relacionamento existente entre a igreja e o Senhor Jesus. Então eu quero focar aqui, nesse tempo, em Efésios, no capítulo 6. Vou começar minha leitura no versículo 25. Vou ler do versículo 25, o verso 26, o verso 27. Você pode abrir a sua Bíblia aí, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27. E nesse tempo, Paulo faz uma relação para expressar, para demonstrar ao marido o precioso amor que Cristo tem para com a sua igreja, que é chamada também de a noiva do Senhor. A igreja é às vezes comparada na Bíblia como a noiva. Assim como a noiva está para o noivo, assim está também a igreja para Cristo. E o nosso tema nessa noite é o amor de Cristo pela sua igreja. Com um grandioso amor nos amou o Senhor, e o apóstolo Paulo então traz a versão aí, que ele nos dá o ensino, a instrução, para nos fazer lembrar dessa grande verdade. O texto, o apóstolo Paulo vai dizer a partir do verso 25 então: marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o ensino de Paulo referente a Cristo e a sua igreja. Então eu quero lembrar do amor, o grandioso amor de Cristo pela sua igreja. E ele vai dizer que é um amor tão grande, é um amor tão intenso, é um amor tão verdadeiro, é um amor tão eficaz, que ele não poupou a si mesmo, mas é o amor que se entrega. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor sacrificial, amor de doação, doação da vida. Então nós conhecemos esse amor, irmãos, revelado por Cristo na cruz do Calvário. Aquele que não poupou a sua vida, antes a entregou por nós. Aquele que, sendo Deus, visita a terra e aqui então faz questão de caminhar com os homens, padecer as dores, os sentimentos comuns ao ser humano, porque ele precisava dar a sua vida, ele precisava verter o seu sangue, e ele caminha na direção do Calvário, na convicção de que está cumprindo um propósito glorioso do Pai, e está num caminho de demonstrar amor profundo, intenso, amor eficaz, em favor da sua igreja. Daquela que é relacionada biblicamente, como já disse, como a noiva do Senhor. Então Cristo não mede esforços, ele se doa, ele se entrega, ele verte o seu sangue, ele dá a sua vida, para expressar o seu grande amor por nós, que somos chamados filhos de Deus, servos de Deus, povo de Deus, mas que somos chamados também igreja do Senhor, congregação dos santos, tirados do mundo e consagrados à santidade. Então o amor de Deus é o amor da doação, é o amor da entrega. O marido, ele é desafiado a amar a esposa de maneira igual, de maneira a se sacrificar, a se doar em favor do bem-estar dela. Porque por que Cristo nos amou assim? Por que Cristo amou de tal forma assim a igreja? Para tornar o nome dele célebre? Para ele ser um Cristo mais glorioso? Para ele ser um Cristo de maior poder? Para ele ser um Deus ainda mais santo? Não, ele já era santo, ele já era de total poder, ele já era de total autoridade. Jesus, ele não ficou e não se tornou um Deus maior, um Deus mais poderoso, um Deus mais santificado, por causa da morte dele na cruz. Não. Ele já era Deus, ele já era totalmente santo, ele já tinha poder sobre todas as coisas. Diz o texto bíblico de que desde a criação, nada do que foi feito se fez sem ele. Ele já era o alfa, ele já era o ômega, ele já era Senhor sobre tudo, sobre todos. Ele fez, ele amou, para produzir na vida da igreja melhoras. Quando nós amamos o nosso cônjuge, a nossa esposa, nós o fazemos para que ela se torne uma pessoa melhor. E é isso que Cristo fez também. Para que ela se sinta querida, para que ela se sinta valorizada. A morte de Cristo na cruz vem para que a igreja se sinta valorizada, para que eu me sinta amado, eu me sinta importante aos olhos de Deus, de valor aos olhos do meu Senhor, do meu Cristo. Ele não mediu esforços, antes ele entregou a si mesmo, padecendo as dores do Calvário, as dores da morte, para que a sua igreja se sentisse amada, querida, para que ela percebesse que de fato ele, o Senhor, se importa com as nossas dores, se importa com as nossas perdas, se importa com todos os danos, os prejuízos que o pecado vinha trazendo à nossa história, mostrando e fazendo em favor de nós o que nós não podíamos fazer, realizando em nosso lugar aquilo que nós não seríamos capazes de realizar, pagando o preço da nossa culpa, que nós não podíamos pagar, uma dívida impagável,
que o Senhor assume em nosso lugar na cruz do Calvário, porque Ele sim, o Cordeiro Pascual, o noivo, que quer expressar amor e carinho pela sua noiva, pela sua igreja, se entrega em favor dela, não devendo nada, Ele assume a sua culpa, e Ele padece as suas dores, e Ele enfrenta a sua morte. Aquele que não precisava morrer, morreu, se sacrificando, se entregando em favor da sua igreja amada. Então o Senhor Jesus faz isso para quê? Para que eu me sinta valorizado. Você tem valor, Deus se lembrou de você. Você tem valor, Deus se entregou em favor da sua vida. Você tem valor, de fato, Ele quer o seu bem, Ele trabalha em seu favor, porque Ele não poupou a si mesmo, antes Ele se entregou em seu lugar para a morte de cruz, recebendo a justiça de Deus, foi punido na crucificação do madeiro, foi erguido como maldito de Deus, para que a igreja pudesse ser vista como bem-aventurada. Que carinho precioso, que amor grandioso o Senhor demonstra por nós. Amor que faz com que percebamos o nosso valor, o quanto o Senhor se importa, o quanto Ele nos valoriza, o quanto Ele nos ama. E diz o texto que Ele faz isso para torná-la, então, igreja gloriosa. Com a morte de Cristo, no verso 26, Paulo afirma que Ele nos santifica. Ele nos santifica. Porque Ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele derrama um sangue que purifica o nosso coração, a nossa alma, dos erros que cometemos, das falhas que praticamos, da ação errada, da escolha errada que fazemos, da reação errada que temos, às vezes pecaminosa, maldita, maldosa, que às vezes exercemos. Diz a palavra de Deus que esse pecado, ele contamina a nossa vida, ele contamina a nossa alma, ele escurece a nossa caminhada, ele mancha o nosso coração. E um pecado apenas é suficiente para nos condenar ao inferno, nos condenar à eternidade sem Deus, para trazer sobre nós o salário do pecado, que é a morte. E nós andamos então na escuridão que o pecado, nos envolvendo nas trevas, produz na nossa vida. E não há em nós santidade, há em nós o desejo de pecar, o desejo de se corromper. Mas a ação de Deus por nós é a ação que santifica a nossa vida, que gera pureza para a nossa alma, que nos faz olhar o mundo com os olhos de Deus, que nos traz a possibilidade de vencer o pecado que nos vencia, de resistir à cilada do diabo, que sempre quer nos derrubar, que sempre quer nos conduzir ao erro, à falha, à iniquidade. Hoje é possível nós corrigirmos o nosso linguajar, é possível nós corrigirmos os sentimentos ruins que brotam no nosso coração, as intenções perversas que passam na nossa mente. É possível a gente vencer aquela inclinação em atender os nossos desejos, os nossos anseios carnais de prazeres pessoais que inflam o nosso ego, que nos levam à ação de desrespeito ao nosso próximo. Hoje é possível, porque o nosso Salvador nos amou, nos amando até a morte, morte de cruz. Então, por que Ele nos ama tanto? Para valorizar a nossa vida, para demonstrar para nós o quanto Ele se importa. E também para gerar santidade. Trazer para mim um caminho novo, uma possibilidade nova, que antes da morte de Cristo, do amor de Cristo demonstrado por sua igreja, pela minha vida, pela sua vida na cruz, não era possível, mas agora é. Eu não podia vencer o pecado, mas agora eu posso. Eu não podia viver a novidade de vida, mas agora eu posso viver a novidade de vida. Como nova criatura, como aquele que nasceu de novo. Como aquele que pode vencer o pecado que o vencia, que pode resistir o diabo até que ele fuja de vós. O Senhor nos amou
amou a sua igreja, para trazer para a vida da igreja a santidade, a pureza. Todo rapaz, quando procura a sua noiva, aquela moça com quem deseja se casar, ele vai querer avaliar o seu comportamento e vai querer verificar o quanto ela tem de virtudes, de pureza, de santidade, de acerto, de boas palavras, de boas maneiras, de boas escolhas. O Senhor Jesus também vê isso, mas Ele sabe que a igreja por si só, ela não tem essa condição. Então Ele cria essa possibilidade na expressão do seu amor, no sangue que Ele verte no Calvário, sangue que é purificador, que limpa o coração, que limpa a alma, que limpa a mente, que pode ser derramado sobre nós e pode trazer santidade à nossa vida. Ele abre um caminho novo, Ele abre uma perspectiva nova de caminhada. E aquele que pecava, diz ele, não peque mais. E aquele que mentia, não minta mais. E aquele que gerava confusão, criava aflição, praticava violência. E aquele que roubava, também não roube. Mas mude a sua vida e ande num proceder daqueles que estão na nova vida em Cristo Jesus. O Senhor nos amou para que houvesse pureza no nosso proceder, mudança nas nossas escolhas, nos nossos princípios, nos nossos valores, para que na nossa vida seja glorificado a vida daquele que nos amou na cruz, para que na nossa existência seja manifesto a graça, o amor, a paz, a justiça daquele que se entregou por nós no Calvário. Santidade, resposta da sua igreja ao grande amor recebido do seu Senhor, Cristo Jesus, que a si mesmo se entregou por ela, tendo-a purificado com seu próprio sangue, no lavar regenerador, no lavar, que é mencionado aqui da água, que é também o símbolo do batismo, que é também escolhida por símbolo do batismo, porque é o que pode mandar a sujeira embora. No sepultar do velho homem e no surgir da nova criatura, na nova vida em Cristo Jesus. Lembramos de Jesus ensinando a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. O novo nascimento vem depois da possibilidade da morte de Cristo na cruz, do amor com que Ele nos amou, criando para nós a chance de nascer de novo, quando cremos no sangue eficaz que nos purifica de todo pecado. Jesus quer ver a sua igreja santa. Por isso que Pedro menciona que uma das características de Deus é ser nação santa. Nação santa. Separada do mundo, separada da corrupção do mundo. Separada para servir ao Senhor, separada para expressar amor ao Senhor, que nos amou primeiro. Nos amou quando éramos ainda pecadores, contaminados, corruptos, envolvidos com toda sorte de falha, de dano, de pecado, de erro, de iniquidade. Mas o Senhor Jesus nos amou não apenas para a nossa santificação, mas para apresentar-nos, para que nós possamos nos apresentar a Ele como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Olha o grande compromisso nosso, a grande responsabilidade minha e sua, ao receber o amor de Deus em Cristo Jesus. Ao ver o nosso Salvador se entregando por nós no Calvário. O noivo amando de forma sacrificial a noiva, com quem ele há de passar a eternidade. A responsabilidade nossa de nos preparar bem, de nos apresentar bem para o tempo
das bodas. E aqui no texto, Paulo diz que o seu Senhor, o noivo da igreja, o Senhor da igreja, aquele que não poupou esforços para expressar o amor, para expressar o valor, para purificar através do seu sangue, do sangue que verteu na cruz do Calvário em seu favor. É aquele que espera encontrar a noiva no dia do casamento, no dia das bodas, gloriosa, bonita, bela, bem cuidada, bem vestida, bem adornada nas suas virtudes, na sua palavra, no seu comportamento, no seu proceder, no seu serviço à causa do Evangelho, na sua disposição de servir ao seu Senhor, ao seu mestre, ao seu noivo, ao seu esposo. E é aí que eu tenho que pensar como eu tenho me preparado, como eu tenho estado com a minha vida. Será que de fato quando Cristo olha, quando Cristo contempla o meu viver, me vê como igreja gloriosa? Como alguém que de fato está sem mácula? Sem nenhum pecado, sem nenhum erro, sem nenhum deslize, sem nenhum vício? Será que quando o Senhor olha para mim, Ele me vê como aquela que não tem ruga, em quem Ele não pode colocar defeito algum, não pode identificar nenhuma falha, nenhuma feiura, nenhum desgaste que tira de nós a beleza e a glória de ser a noiva de Cristo? Será que o Senhor, quando contempla o meu pensamento, quando sonda o meu interior, o meu coração, Ele encontra de fato santidade, porque Ele espera a igreja, a noiva santa? Será que quando Ele caminha comigo e vai aonde eu vou e participa e contempla os projetos com que eu me envolvo, as mesas aonde eu me sento, os lugares aonde eu frequento, as conversas que eu tenho, quando Ele me olha no passeio que eu faço, na caminhada que eu faço junto às redes sociais, Ele me encontra de fato sem defeito, com um procedimento que alegra o seu coração, que agrada aos seus olhos, que chega à sua presença como um bom perfume, um bom aroma? Ou será que o que Ele vê em mim é aquilo que lhe entristece? É aquilo que o faz pensar que não valeu a pena? O que Ele vê em mim, o que Ele enxerga em mim, são os meus defeitos, são as muitas rugas, são os muitos erros, são as muitas máculas. Será que Ele vê em mim santidade, pureza, ou pelo menos esforço para me santificar, esforço para decidir da maneira certa, conforme o querer de Deus, na obediência, na observância da sua palavra? Como está a minha vida ao ser contemplado por Cristo, aquele que muito me amou? Como é que está a sua vida, o seu proceder? Ele espera contemplar-nos com glória, com beleza, com santidade, com virtudes e não com defeitos, com acertos e não erros, com um proceder que agrada, que alegra o coração, que dá o devido reconhecimento àquele que nos amou e se entregou por nós, e não como aqueles que às vezes fazem o mínimo que podem, ou que levam a vida da mesma maneira como sempre levaram antes ou depois de Cristo, sem viver aquelas mudanças que Efésios capítulo 2 destaca o apóstolo Paulo dizendo que existe, que faz parte da vida de todo aquele que é alcançado, amado pelo Senhor na cruz. E que agora não vive mais conforme a inclinação da sua carne, conforme o envolvimento do mundo tenebroso, ou como a perspicácia daquele que nos tenta, que é o diabo, conforme o príncipe da potestade do ar, mas vive agora como igreja na graça de Deus, alcançada pela graça de Deus, salva, transformada, num viver diferente,
num viver para as obras, para o procedimento que Deus de fato preparou para que a sua igreja ande, para que a sua igreja realize. Como o Senhor tem contemplado, tem encontrado o seu coração. O próprio Jesus Cristo fez menção a essa grande verdade em Mateus, no capítulo 25, quando ele conta a parábola que nós chamamos de a parábola das 10 virgens. E eu quero que você vá com a sua Bíblia para lá, para perceber o peso da igreja, da noiva de Cristo, na resposta que ela precisa dar àquele que muito a amou. Evangelho de Cristo conforme Mateus, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Nós vamos encontrar Jesus contando a seguinte parábola: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para encontrar-se com o noivo. A igreja está na caminhada, no processo do reencontro com o noivo, está se preparando para a vinda de Cristo, que vai tomá-la como esposa e vai levá-la para reinar com ela para todo sempre, por toda a eternidade. Porque já expressou o maior amor, já se entregou, já deu a sua vida por ela. E agora espera que ela esteja se preparando bem, se preparando na sua pureza, na sua santidade, no seu procedimento, nas suas virtudes, na sua beleza, para que de forma gloriosa possa ser encontrada no dia da segunda vinda de Cristo, no dia do nosso encontro com o Senhor. E Jesus continua então no verso 2: 5 entre elas eram nécias, eram novas, eram sem entendimentos, eram imprudentes, e 5 bem prudentes, bem sábias. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis que o noivo saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diz antes aos que vendem: comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Palavra de Cristo, alertando a igreja, alertando os discípulos, alertando os seus ouvintes sobre a importância de se preparar e de se apresentar de forma correta. É preciso ser vigilante, meu irmão, é preciso ser vigilante, minha irmã, para que não sejamos pegos de surpresa e para que não venhamos a decepcionar a expectativa que o nosso Deus tem na nossa existência, na nossa vida. É preciso ser vigilante para corresponder ao amor que Deus nos amou. E a forma com que Cristo se preparou e veio ao mundo e caminhou na direção da cruz para expressar o quanto Ele se importa com a sua vida, o quanto Ele quer te ver sem defeito, o quanto Ele quer te encontrar em santidade, o quanto Ele quer ser glorificado através da sua vida, servido através das suas mãos, dos seus talentos, do seu dom, do seu tempo, porque tudo isso nos vem de Deus, e toda essa oportunidade e privilégio é o Senhor que nos concede para servi-lo, como Ele se entregou e serviu ao Senhor em nosso favor. Será que eu tenho andado com vigilância? Ou será que eu tenho
sido vencido pelo cansaço e tenho pego no sono? Será que eu tenho sido aquele que é prudente, aquele que se prepara, aquele que pensa no encontro glorioso com o Senhor Jesus, ou sou aquele que prefiro pensar nos meus projetos, nas minhas vontades, no meu querer, negligenciando o reino de Deus, virando as costas para o grande amor com que Deus me amou no Calvário? É o retribuir da igreja, é o meu retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por mim. É claro que eu não vou conseguir fazer nunca no tamanho, na medida em que eu recebi. É claro que eu nunca vou amar o Senhor, a sua igreja, o seu reino, por mais que eu ame, como Cristo me amou. Porque eu nunca vou conseguir fazer por Deus o que Ele não possa fazer por si mesmo. Nem pelo seu reino, nem pela sua igreja. Eu sempre vou amar numa medida menor, eu sempre vou realizar, vou servir numa medida muito menor. Eu sempre vou fazer com falha, Ele fez de modo perfeito. Eu sempre vou fazer com limitação. Ele fez sem nenhuma limitação, nada pôde impedi-lo. Ele se entregou por amor às nossas vidas. Ele desceu os céus, Ele habitou a terra, Ele entregou o seu corpo para ser crucificado. É a ação de um Deus agindo em favor daquele que não pode agir em favor de si mesmo. E eu nunca vou poder fazer por Deus aquilo que Ele não pode fazer por si mesmo. Ele sempre vai poder. Vai ser sempre numa intensidade menor, numa medida menor. Mas Deus espera que eu faça na medida das minhas forças. Que eu coloque nas mãos de Deus aquilo que Ele tem confiado nas minhas mãos ao seu serviço. Que eu caminhe, que eu trabalhe a santidade, a pureza, as conversões, as mudanças no meu viver, tirando do meu rosto as rugas, tirando do meu coração as contaminações, os pecados, os vícios, tirando da minha mente os maus pensamentos, tirando da minha alma aquilo que mancha, aquilo que suja, aquilo que me deixa com uma imagem feia, para me apresentar-se diante de Deus de maneira gloriosa, sem defeito, sem falha. Não quer dizer que eu vou conseguir viver sem falhar, mas Deus vai ver em mim o ímpeto, o propósito de acertar, até mesmo quando eu errar. Deus vai ver que eu lutei, Deus vai ver que eu me empenhei, Deus vai ver que eu não me entreguei facilmente, Deus vai ver que eu lutei contra a minha carne, contra o diabo, contra o mundo tenebroso, e eu dei o meu melhor, eu me esforcei o quanto mais eu pude. Deus quer ver no meu coração, na minha alma, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, a proposta de santidade, a proposta de beleza, a proposta de pureza. É resposta minha. É assim que eu me apresento como prudente, não como nécio, inexperiente. É assim que eu me apresento como aquele que reconhece o amor grandioso com que eu fui alcançado, eu fui comprado, o alto preço que foi pago em favor da minha alma. E é isso que Deus espera ver na sua igreja, é isso que Ele espera ver na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que servem, na vida daqueles que são amados. Porque nós precisamos manter pura a noiva de Cristo. E como nós fazemos isso? Mantendo pura a nossa vida. E quando caímos, quebrantando o nosso coração. A nós, às vezes, só vai restar o corar de vergonha, como Daniel falou. Mas o corar de vergonha, o coração contrito diante de Deus, alcança de Deus misericórdia. E isso manifesta aos olhos de Deus como pureza, como santidade, como amor, como reconhecimento, porque eu estou trilhando o caminho que Ele abriu, eu estou valorizando aquilo que Ele fez, eu estou me colocando debaixo do sangue que em favor dos meus pecados foi derramado. E aos olhos de Deus, até os nossos erros, quando é acompanhado de um coração contrito, de um coração arrependido, soa como aroma suave, como canção de amor. Porque o Senhor é aquele que resiste ao soberbo, mas Ele se agrada daquele que, reconhecendo os seus erros, o confessa e deixa o coração contrito.
Ele nos envia de volta para casa justificados, quando às vezes batemos no peito e dizemos: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, pecador. Mas enquanto ficamos como fariseu, apontando os erros dos outros, nos sentindo mais valorizados, mais certos, mais santos, mais justos do que os outros que estão à nossa volta, esse não recebe de Deus compaixão, esse não volta para sua casa justificado, esse não caminha o caminho da pureza, esse não anda no caminho que o torna glorioso, porque Daniel diz que a nós o corar de vergonha, mas ao nosso Deus há misericórdia. Misericórdia demonstrada de forma intensa e amorosa por Cristo na cruz do Calvário. Então caminhe, meu irmão, retribuindo o grande amor de Deus pela sua igreja, fazendo pelo Senhor o máximo que você puder fazer, preparando a sua vida, a sua alma, a sua mente, o seu viver, o seu proceder diante de Deus, para que Ele olhe para você e te encontre sem defeito, sem mácula, nem ruga, mas glorioso no seu viver, glorioso no seu caminhar, glorioso no seu serviço à causa do Evangelho, para que cresça entre os homens a proclamação do Evangelho, que é capaz de levar ao perdido a porta de salvação também. O Senhor nos amou para que pudéssemos retribuir com santidade, com pureza, com virtude, com serviço, com aquela noiva que se prepara com prudência e se apresenta de forma gloriosa, de forma bela, diante do seu noivo, diante daquele que tanto amou a ponto de se entregar por ela. Que seja assim, que Cristo nos encontre assim. E se de alguma forma falharmos, porque podemos falhar, e se em algum momento nós pecarmos, porque somos pecadores, que Ele veja em nós o coração contrito, que Ele encontre na nossa vida a ação de arrependimento, que Ele nos encontre como aquele que lutou e resistiu ao pecado até sangrar, mas se formos vencidos pelo pecado, que Ele nos encontre como aqueles que reconhecem de que há ainda um caminho, há ainda uma possibilidade para nos livrar da mancha, da mágoa, da mácula, da ruga, o caminho do perdão que Deus nos concede, do sangue que pode ser trazido com eficácia sobre a nossa vida e nos purifica de todo pecado. Mas que mesmo assim Ele veja em você algo glorioso, algo que alegra o seu coração, algo que glorifica o seu nome através do seu viver. Que sigamos assim nos preparando para o majestoso encontro das bodas do Cordeiro, que o Senhor Jesus venha e que encontre a minha vida e a sua vida pronta para ser levada à eternidade como esposa, gloriosa, sem mácula nem ruga, perfeita e santa. Eu quero orar por você, quero orar pela Igreja de Cristo, quero orar pela Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, para que o nosso caminhar com o Senhor seja o caminhar que dê resposta ao grande amor que recebemos do nosso Jesus. E que Ele não se decepcione conosco, que Ele não se entristeça com o nosso viver, mas que Ele se alegre, e que no seu coração sinta que valeu a pena, se entregar tanto, se doar tanto, se esforçar tanto, se sacrificar tanto, porque Ele tem encontrado um povo seu, um povo santo, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que glorifica o teu nome, que edifica a igreja, que estende o reino, e que rende louvor e adoração àquele que muito amou, amando até a morte, e morte de cruz. Pai Celestial, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor, ó Pai, é aquele que nos amou primeiro, e com a sua morte, o seu sacrifício na cruz do Calvário,
por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, o noivo da igreja. Agora nós podemos andar em santidade, em retidão, podemos caminhar em paz, podemos servir ao teu reino, servir ao teu propósito, podemos, ó Pai, serem os veículos, os canais, os instrumentos do agir do Senhor, com luz de Deus aos homens. Que o nosso proceder seja o proceder que o Senhor espera de nós. No pensamento, nas ações, nas reações, nos sentimentos que brotam no coração, e possamos olhar para a Tua palavra, olhar para o revelar do Senhor, e possamos colocar os nossos pés nos Teus caminhos e tomar as nossas decisões em obediência à Tua palavra. Preparando a nossa vida, nos preparando com vigilância, não sendo tomados, ó Pai, de cansaço, pelo sono, mas estamos sempre atentos, fazendo o nosso viver algo que glorifique o Teu nome, que sirva o Teu reino, que purifique o nosso coração e que demonstre um pouco do amor que temos pelo Senhor, porque o Senhor é aquele que muito nos amou. Sejamos encontrados em santidade, sejamos encontrados em pureza, sejamos encontrados em luta contra o pecado, em combater o bom combate da fé. E que aquilo que consideramos nosso, o nosso tempo, a nossa agenda, a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, os nossos dons, os nossos talentos, possam ser confiados às Tuas mãos, porque das mãos do Senhor recebemos os nossos recursos. E que sirvam, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, sirvam para a edificação da Tua igreja, sirvam para o fortalecimento da fé, para o bom testemunho da salvação que em Cristo recebemos. Seja colocado à disposição do Senhor, para que na nossa vida glorificado seja o Teu nome também. Te agradecemos por tão grande amor demonstrado e pedimos ao Senhor que esse alerta nunca fuja da nossa alma e que todo dia possa ecoar no nosso coração, para que possamos estar vigilantes e não sejamos pegos de surpresa, mas sejamos encontrados de fato gloriosos, cada dia, pelo nosso Senhor, Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja. Perdoa os nossos pecados quando falhamos, purifica a nossa alma e preserva no nosso coração o quebrantamento, o reconhecimento da falha, o corar de vergonha diante dos erros. Que não nos soe como algo comum, como uma ação que todo mundo faz, mas continue a ser encarado por nós como pecado, como falha diante de Deus, como defeito, como ruga, que tira de nós a glória, que tira de nós a beleza, como corrupção que fere a nossa santidade. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não é aquele que quer nos tratar conforme o nosso pecado, mas conforme a Sua misericórdia. Por isso nos amou de forma tão grandiosa quando éramos ainda pecadores. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos as conversões, as mudanças, que demonstram que de fato nós amamos também o Senhor e estamos vivendo a nova vida no processo da nova criatura, onde as coisas velhas, pecaminosas, feias, sujas, onde os vícios vão sendo deixados e as virtudes vão sendo adquiridas pela graça do Senhor no agir do Seu Espírito que em nós habita. Preserve a igreja de São José dos Campos na sua santidade, pureza, na sua glória, na sua caminhada de excelência diante do Senhor. E a igreja é preservada quando cada um dos seus membros se preserva, com vigilância, num proceder que seja digno e que glorifique o Teu nome. Oramos confiados na Tua assistência, na Tua bondade, no Teu agir, na Tua misericórdia,
no teu trabalhar, ó Pai, no nosso coração e através e em favor de nós a cada dia. Renove a tua graça no nosso viver a cada manhã. Continue a cuidar de nós, da nossa saúde, da nossa família, do sustento da nossa fé, do caminhar santo e puro da nossa vida, da nossa alma, para que assim possamos seguir como igreja, glorificando o teu nome e edificando o teu povo e proclamando as verdades do Senhor, do Evangelho na cidade, ou aonde o Senhor puder nos levar e levar o nosso testemunho para essa história de salvação, para essa história gloriosa que o Senhor escreve na nossa vida e através dela, geração após geração. Sustenta o teu povo e na vida do teu povo a honra e a glória ao teu nome. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer, meu querido, a sua presença, o tempo que você reservou para nós passarmos juntos. Esse momento de busca de exclusividade pelo Senhor é uma ação de vigilância, é uma ação de carinho, é uma ação de amor ao Senhor, ao seu reino, à sua igreja. E é por isso que nós somos gratos a você por mais um encontro, pela sua companhia, pela sua presença. Seja o Senhor gracioso para convosco, para conosco, e nos abençoe.